né, e de mandar mensagem. É uma pessoa que ainda tem essa proximidade comigo até hoje, que é Larissa, né, ela é oftalma, ela é da minha turma, Larissa da faculdade, Larissa Ventura. E ela não era do meu ciclo de amizade, e foi uma pessoa que se aproximou comigo de mim nesse contexto, né, mais assim, né, apesar da minha turma ser muito unida, mas é uma turma muito grande, então não dá pra você ter amizade assim tão próxima com todos ao mesmo tempo. Sim. Tu falou pra gente nos bastidores ali que também teve uma pessoa que te surpreendeu, de Fernandinho, quando tu tava fazendo o medicurso, que sentou do teu lado pra falar. Sim, Hannah Jones, foi verdade, Hannah. E Hannah já era também uma aluna, já que estava há um tempo, né, assim, tinha tentado vestibular lá e tudo mais. E eu sentava, a gente tava fazendo medicurso, eu tava fazendo pela segunda vez as duas, né? E aí ela sentava do meu lado e perguntando sempre como é que eu tava, e disse que tava torcendo muito por mim. E era uma pessoa que eu conhecia realmente de vista. Eu conheci muita gente, né? De Fernandinho, muita gente me conhecia, né? Porque eu ficava lá entregando as fichinhas de aula e tudo mais. E aí eu mantenho esse contato com ela até hoje, né? E ela sempre me perguntava muito como é que eu tava. E foi uma surpresa bem, e às bem vezes boa. a pessoa não sabe a diferença que ela faz, né? Somente falando o básico. Muito. Eu acho que essa atenção, que eu acho que é isso. Se você tiver alguém que tá lhe dando atenção, sabe? Assim, acho que o mínimo de afeto. A gente fica tão fragilizado, né? Porque é uma coisa assim, acho que você, para quem trabalha na oncologia, né? Você lida com na verdade, a gente que trabalha na saúde, né? Você lida com a situação das pessoas de máxima fragilidade. Sim. E se você não tiver realmente empatia, paciência, principalmente o paciente com câncer não só tem ele, você tem que lidar às vezes até com as demandas da família, né, da ansiedade, de tudo, apesar que meus pais foram muito tranquilos, assim, mas eles ficaram tranquilos porque me viam muito tranquila. Como tu tinha essa rede de apoio com as tuas amigas, né? Muito. Como meus amigos me deram muito apoio, eu tava mantendo uma rotina relativamente normal, assim, eu saía, eu resolvia minhas coisas, eu fazia, quando eu tinha algum exame, eu fazia sozinha, eu ia marcar, ia para minhas consultas, ia para dentista, tudo isso eu conseguia fazer só, né? Então isso também trouxe uma tranquilidade para eles. Mas essa atenção que eu recebi, até de pessoas que estavam fisicamente distantes, ajudou muito. E aí foi que eu relia muito as mensagens que eu recebia, né? A pena de eu não ter o Facebook mais, né? É porque as mensagens ficaram lá, mas guardadas para a eternidade, né? Mas as que tem no Instagram ainda, que eu releio e tal, E quando tu acabou o tratamento, tu também postou? Postei, tem uma foto minha, icônica, no meu último dia de tratamento. Eu estava com o Gil e que eu tirei no Recife Antigo, no final de tarde, antes de eu ir para minha reterapia, porque eu fazia reterapia à noite, meu turno era da noite. E aí no final de tarde, a gente passou a tarde no Recife Antigo, foi almoçar, tomou café lá, e no finalzinho de tarde eu tirei uma foto, assim, tipo, agradecendo muito aquele final de tratamento. Nunca um final de tarde foi tão lindo como aquele, né? Não é. E assim, no meu lugar favorito da cidade, né? Que tem essa simbologia também. Que, né, assim, eu e Gil, a gente tem muita coisa em comum. Então a gente gosta dos mesmos lugares. E aí o Recife Antigo, pra gente, tem realmente uma simbologia, uma coisa muito... E aí a gente decidiu passar essas últimas horas antes de terminar o tratamento lá. Que aí ela me levou, enfim, a gente foi pra a clínica e quando terminou, que a gente saiu da clínica, ela olhou assim, pra mim, e aí, aliviada, eu muito, aí chorei. Aí ela me abraçou, acho que uns 5 minutos. Aí nisso a gente voltando pra casa, aí tocou a música do Queen, né, que é claro, do Young the Tenth. Eu botei no Instagram, inclusive. Aí toda vez que completa ano, eu reposto aquilo, sabe? Caramba, que completa aniversário, né? De término de tratamento. Qual foi a data? Foi 29 de novembro de 2015. Aí eu sempre relembro aquilo ali. Cara, agora sim. Um alívio danado. Desde hoje que tu fala de Gil, que foi a pessoa que mais te acompanhou nessa caminhada aí, que fez questão, né, de mudar até horário de trabalho, horário de médico, horário de tudo pra te ajudar. Eu queria que tu mandasse agora um recado pra ela, assim, né? Pra que ela soubesse o quanto ela foi importante. Porque não é todo amigo que faz isso, não. A gente fica brincando, né? Dizendo que a gente é alma gêmea, né? Assim, apesar no relacionamento do seu Gil, olha, eu posso até estar num relacionamento agora, mas minha alma gêmea, você... Mas ai, meu Deus, ela é uma pessoa muito importante, assim, meu Deus, não sei o que eu quero sair da minha vida sem ela, não. Meus amigos, né, tem Juliana Pina, Camila Martins, Manu Galvão, que é uma outra Manu Galvão, que eu acho que tu conhece a Branquinha, que é geneticista, Juliana Pina Zósimo,
E aí, assim, pronto, esse pequeno grupo, meu Deus, Juliana, que mora lá no Barro. Era uma das amigas que também. Que tu falou que passaram ano novo contigo? Sim. Aí, quer dizer, Ju não passou o ano novo comigo, mas ela, toda vez que ela tinha folga dela, dos trabalhos, ela passava na minha casa, me raptava pra ir almoçar com ela. Aí, ela e o esposo. E aí ela também, nossa, me levou para altos rolês, para rolê de orgânico, restaurante orgânico. Ela que me levou para conhecer. Eu disse, olha, você no seu tratamento vai ter mais cuidado para comer fora, você gosta muito de comer fora, então vamos aqui. Aí conheci, fiz amizade com as donas, que já tinham acabado de abrir o restaurante vegano. E aí foi, vai esses amigos em si, né? Gil, como ela tinha um horário mais folgado também, em termos de trabalho e tudo, e não estava na residência ainda, então ela que estava mais disponível, às vezes, para me levar para os rolês e tal. E ela tinha já colocado na cabeça dela que ela ia dedicar aquele ano a mim. Ela disse, ó, dane-se aí a residência, eu vou estudar ou não vou, mas ela disse, olha, esse ano eu vou dedicar a você. E realmente foi. Caramba. Ela ficou, foi. E ela passava na minha casa, ó, vamos sair. Aí saía, me buscava em casa. É incrível, incrível mesmo. Caramba, sim, mas meus amigos, né? Na verdade, eu amo meus amigos. E aí, às vezes, eu tava de manhã com um, de tarde com outro e de noite com outro. Porque todo mundo, no momentozinho que podia. E como tu falou também, né? Tua mãe tinha que trabalhar. Não que a minha mãe era. O tempo todo contigo exato, né? E assim, a gente, né, passou uma situação financeira muito apertada até eu começar a trabalhar. Minha irmã, quando começou a trabalhar primeiro, ajudava muito. E aí, quando eu comecei a trabalhar, deu uma folga, minha irmã, né? E aí eu comecei a ajudar em casa e tudo. E aí quando minha renda, apesar que, claro, mesmo eu estando no INSS, ainda tive esse privilégio, eu não recebia pouco, né? Eu recebia bem, claro. E aí, mas eu tinha, claro, outros projetos, né? Tinha planejado outras coisas, inclusive a cirurgia plástica da mama, antes de saber que estava doente. Né? Assim como minha irmã tinha feito um ano antes, mas aí não deu. Mas aí agora a plástica é outra, né? É reparadora agora. Quando a médica passa por isso, como é que tu avalia assim, quem é Fabiana depois do tratamento? O que é que tu acha que isso fez tu mudar como médica? Bom, agora sendo uma paciente oncológica e também, né, da saúde mental, muda muito, sabe? Assim, como eu falei, essa questão da negação, do diagnóstico, de você ter mais paciência com aquele paciente resistente, a aceitar e entender o diagnóstico dele, assim como eu recebo o paciente, porque, por exemplo, nem sempre você, durante o tratamento, nem sempre você está bem, você às vezes está mal-humorado, você não quer conversa e você às vezes se depara com um paciente desse, porque está com tanta dor, está com tanta náusea, que ele não quer nem que você pergunte se ele está bem, ou se ele quer alguma coisa, enfim. E aí você lidar com um paciente com dor, eu acho que isso abriu mais meu olhar para essas pessoas, de achar que nem tudo é exagero ou que é frescura, porque cada um sabe a dor que sente, né? E até da questão da doença mental em si, né? Eu sou uma pessoa em tratamento de depressão e paciente, né? No caso desses pacientes também. Né? Não é achar que tudo é frescura, entendeu? E às vezes eu pego vários pacientes com altas crises de ansiedade. E na emergência, por exemplo, e eu vejo às vezes certos comentários, sabe? Ah, isso é PT, é não sei o quê, o famoso DNV, do que parente, o povo chama. De tudo para o paciente em si. Qualquer paciente chega com uma crise de ansiedade, que chega, ai meu Deus, eu tô morrendo, eu tô com dor no peito, às vezes você vê um paciente, sei lá, de 20 anos sentindo dor no peito, você sabe que não é um infarto. Mas tem gente que não tem paciência para isso. E é aquele paciente que faz aquele escândalo meio, que dizem que tá morrendo, que quer passar na frente de todo mundo. Mas você tem que entender a urgência dele qual é. Ah, sim. Entendeu? E aí, às vezes as pessoas não têm essa paciência. Dizem, quer chamar atenção, que é isso. E não sei. Às vezes mas é para chamar atenção no sentido de eu estou sofrendo. Para chamar atenção nesse sentido. Não chamar atenção de tipo do coitadismo. Entendeu? Do mesmo jeito, então assim, na questão do paciente com câncer, claro, você fica ansioso, de você quer ser ouvido, de você ir no consultório falar durante 1 hora. Eu lembro que uma vez eu fui para uma consulta com o meu oncologista, a paciente que tinha ido para a consulta com ele antes levou 2 horas na consulta, 2 horas de relógio. E as pessoas na recepção que estavam esperando, totalmente impacientes. E que demora? E cadê ele? Ele saiu para se justificar. Ele disse, olha pessoal, eu estava com uma paciente e eu levei 2 horas na consulta com ela, mas eu espero que vocês compreendam e eu vou agora dar continuidade aos atendimentos. E ele continuou chamando as pessoas, mas ele passou 2 horas com uma única pessoa. Caramba.
Isso porque era uma demanda dela e também do familiar que estava com ela. Eu não sei, claro, ele não contou qual era o contexto, mas ele só né, comentou isso, que ele estava com uma paciente que tinha algumas demandas que não eram exatamente, estavam relacionadas com a doença, mas tinha a ver com questão de acho que ansiosa, não sei, em relação a prognóstico, enfim. E aí ele levou esse tempo todo com ela. Ô Fabi, pra gente concluir, assim, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer pra todo mundo que vem aqui se tu pudesse, hoje, né, sabendo que tu passou por tudo que tu passou, se tu pudesse dar um conselho pra Fabi, entrando no primeiro período de medicina, tu ali entrando na UPS, se tu pudesse parar ela e dar um conselho pra ela, qual conselho seria? Ai, Deus. Talvez, olha, eu acho que quando eu estava no meu diagnóstico, eu pequei, eu estava tão focada em cuidar da saúde das outras pessoas que eu esqueci de mim. Eu era uma pessoa que não ia para médico, não fazia absolutamente nada, então talvez me cuidar mais. E de vez em outras eu realmente cheguei a negligenciar isso. Mas, não sendo conselho, mas uma mensagem assim de tipo, eu não sei, tu tá falando de hoje para antes ou de antes para agora? Não, tu sabendo do futuro, né? Sem poder dizer ela o futuro, mas podendo dar um conselho a ela, sabe? Eu acho que era isso, era de não negligenciar a própria saúde, o autocuidado, as amizades, como as amizades são importantes, sabe? Meu Deus, como meus amigos fizeram diferença. Eu acho que eu não seria a mesma sem meus amigos. Não acho que eu não teria passado da forma tão leve como eu passei o meu tratamento se não fossem os meus amigos. Tu falou aí da importância dos teus amigos, falasse também que tu fosse acompanhada pelo teu professor, sim, né? Falando em professor, se tu pudesse pensar assim, profissionais que tu se espelharia, que tu diria assim, pô, eu queria ser um médico tão competente, tão humano quanto esse médico, assim, que profissionais tu citaria? Bom, eu começaria por Fernandinho, né? Porque ele é professor, mas ele é pediatra também. E foi meu professor da faculdade. E foi a pessoa que, se eu sou médica hoje também, tem muita contribuição dele, né? Dr. Rossana Araújo, que é meu oncologista, a doutora Alessandra Saraiva, que é a minha mastologista. E isso falam de médicos, né? Mas tem os enfermeiros que trabalham comigo também, Vinícius, Eduardo, meu Deus, tem tanta gente que, se eu for citar todo mundo, que também são maravilhosos e pessoas com quem, assim, se eu adoecer novamente, eu queria essas pessoas do meu lado. Quais são os próximos passos de Fabi, assim, na carreira e na vida? Bom, tentar dosar, na carreira, no caso, ainda no meu projeto, claro, de ser cirurgiã, de trabalhar com cirurgia plástica. E, não sei, eu pensei também já de conhecer algum serviço, sabe, no exterior, para tentar ver como funcionam as coisas fora, né? Apesar de ter muito orgulho do nosso SUS, né? Mas na carreira, eu acho que ainda a residência, a princípio, na primeira etapa. E depois, como cirurgiã plástica, eu tenho algumas ideias, assim, coisas meio de Gisele, sabe? De juntar forças para fazer algo assim, dar um retorno para a sociedade de alguma forma daquilo que eu tô fazendo. Aí é uma coisa que vai ser ainda bem que é coisa de Gisele, é juntar forças para dar um retorno para a sociedade, não é cheirar cola. Não, de jeito nenhum. Não, é o que eu tenho muito prazer. Eu pensando assim, poxa, quando eu sendo cirurgiã, como é que eu poderia me dedicar a fazer alguma coisa assim pelo SUS, sabe? No SUS exclusivamente, para as pessoas, né, de dar acessibilidade, né, a tratamento, por exemplo, a reconstrução de mama, essa coisa toda de forma gratuita, porque a fila é muito grande. Como é que eu podia contribuir para diminuir isso, sabe? Criar um projeto, sei lá, uma parceria para fazer esse mutirão. Além dos que já acontecem, porque já acontecem, né, vários mutirões, mas fazer um assim, de tipo encabeçado por nós e fazer, enfim, é uma coisa que, assim, é um embriãozinho que você, como é uma pessoa das ideias, vai me ajudar com certeza. Tô sabendo agora, amiga. Então, mas deixar registrado, porque eu sou dessas, entendendo? Vai poder dizer não. Foi emboscada, né? Mas eu acho que é isso, mas aí é uma coisa a longo prazo, realmente, mas enquanto isso eu tô contribuindo da forma de onde eu estou, né, ainda como médica generalista, trabalhando em emergência, em UTI, dando o meu máximo, e enfim. Tu falou aí, contribuindo onde eu estou. É muito importante isso, porque assim, eu vejo muita gente dizer, eu sempre quis ser médico para ajudar as pessoas. Só que você pode ajudar as pessoas fazendo qualquer coisa. Tudo. Um bom dia, ela acabou de falar que Hannah falava com ela
na aula, perguntava como ela estava. E isso ajudava ela. Isso é ajudar as pessoas. Então a gente tem que desmistificar isso, de que só o médico é capaz de ajudar as pessoas. Exatamente. O meu psicólogo, ele é vital pra mim. Tipo assim, eu preciso conversar com aquele ser humano toda semana, sabe? Mas não é porque ele é da área de saúde, é porque ele é um humano que me escuta, é porque ele é um humano que me faz bem, de certa forma. Exato. Então, assim, não é, as amigas dela não estavam ajudando ela como médicas, elas estavam ajudando ela como rede de apoio. Então a gente tem que parar de escolher uma profissão baseada nesse mito mesmo, que é que o médico salva a vida. Não, você pode salvar a vida de alguém em qualquer área da sua vida, entendeu? Fazendo uma menção honrosa aos meus professores, aos meus mestres das artes, o meu professor de desenho, né, porque eu faço parte de um estúdio de desenho, que é o professor Sérgio Gomes, que é maravilhoso, do Grifo Estúdio, que também, meu Deus, faz parte do meu plano terapêutico a arte, né? Então, meu professor de desenho, Pedro Pernambuco e Carmen Queiroz, que são meus professores de dança do grupo Destramelá, que eu faço frevo, faço dança popular, e eles fazem parte também totalmente do meu plano. Do Destramelá que tá aqui, Renan também. Pronto, do meu plano, eu acho que ele é bem da minha turma. É porque eu ainda estou um tempo parada, mas eu acho que ele é da minha turma, inclusive. Porque eu sou do grupo intermediário, eu não lembro se ele é do intermediário, mas eu acho que eu já ouvi. Por isso que eu achei ele tem uma carinha conhecida. Mas aí faz parte do meu plano terapêutico também. São pessoas que são das artes. E eu falei, né, eu já tinha uma veia artística desde criança. E aí me identifiquei, porque faz parte do meu processo de cura. Né? Então, com certeza, não é só o médico que ajuda. Então, essa coisa de você é médico para ajudar as pessoas, não, querido. Você vai ajudar a sociedade de onde você estiver, fazendo o que você gosta. O importante é você se identificar com o que você faz, gostar do que você está fazendo. Eu, apesar de talvez não esteja na área ainda que eu queira, no final, passar o resto da minha carreira, mas eu estou na profissão que eu amo. Eu amo ser médica. E eu, como eu falei, eu não me vi em outra profissão. E assim, sou super realizada com o meu trabalho, com o que eu desempenho, sabe? Atuando como médica generalista. E então eu não tenho, claro, os queixos que eu tenho talvez de questão mesmo de estrutura que você tenha, os perrengues da vida. Mas a profissão em si não. Eu sou muito feliz com o que eu faço, muito mesmo. Fabi, obrigada por ter vindo. Fabi tá dizendo que falou demais, mas ela não sabe o quanto ela ajudou demais a todo mundo que assistiu esse podcast. Desculpa a demora, né? Foi um aperreio, né? Pra conciliar. Eu tava me segurando aqui, porque toda vez eu choro. Eu gosto de ser difícil, na verdade, né? Eu sou uma pessoa difícil. Ela botou maquiagem pra vir pra cá. Depois que eu não marquei de manhã, porque eu disse, eu tenho que me preparar pelo menos, porque a mulher chega assim, a mulher bonita, entendeu? Aí eu não quis marcar a entrevista de manhã pra poder botar maquiagem, pra poder vir de tarde. Ou seja, ela passou 4 horas se maquiando, né? Borrar, né? É porque eu sou leonina, a leonina é assim. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que achou esse episódio gostou muito, né? Fabi é aquela pessoa que você pode passar o dia inteiro escutando ela tranquilo, porque até a voz dela calma, até a voz dela é aquela voz pacífica, né? Que tipo assim, morou com Jesus. Ela morou com Jesus por um tempo e... Não é à toa que você tinha 3 humanos dedicados a você ali, né? As 3 amigas que, sim, né? Não, a gente vai ficar contigo. Não é à toa que você teve essa outra amiga, Gil, né? Que tava ali contigo o tempo todo. É basicamente todos da guarda, né? Que fica você ali. Tipo assim, alguém não consegue isso à toa, né? Se você conseguiu isso é porque você é uma pessoa muito F. Não posso falar a palavra toda. Então, obrigada por ter participado. E eu quero muito que vocês comentem aqui o que vocês acharam da entrevista de Fabi, porque eu tenho certeza que, tipo, a melhor coisa também das entrevistas é eu falo com alguém, aí chega alguém que vem, manda mensagem assim, né, de tipo assim, passei por isso também, foi importante eu ouvir ela por isso também, tipo, nossa. Renan chegou na entrevista e ele é músico, ele trabalha com medicina, ele é músico também, e eu já recebi mensagens depois de pessoas dizendo, caramba, eu também não quero fazer só medicina, eu quero fazer uma coisa existe além vida disso, além disso, né? Existe certeza. Vida além disso. Então é tão importante trocar figurinha e ver que o mundo é muito maior do que somente atender pacientes, né? Vai sim. muito além disso. Então, obrigada, de verdade. Agradeço e, assim, fico super agradecida, né, por você, considero que a minha história, né, vai interessar as pessoas e tal. E eu fiquei nervosa e fiquei feliz ao mesmo tempo. Poxa, eu fui convidada e aí, meu Deus, o que eu vou falar e tal. Né? A verdade, você só conta a verdade, você só fala o seu caminho e é isso. Assim tipo você sentar em casa e ficar conversando. Minha gente, obrigada e até o próximo episódio.